Olá a todos os alunos e alunas. Estamos começando mais uma videoaula do seu componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino, e esta nossa videoaula irá tratar a respeito da formação do Estado moderno. Videoaula esta destinada principalmente àqueles alunos que estão matriculados na segunda série do ensino médio. E antes de começar as considerações a respeito do conteúdo da nossa videoaula, eu tenho uma recomendação para você. Elabore o seu material de estudo, caro aluno. Tudo aquilo que você ouvir, todos os conceitos, todas as informações que serão apresentadas a vocês, organize em anotações no seu caderno a sua compreensão. Da mesma forma que você também pode estar organizando as suas dúvidas, os seus questionamentos, aquilo que foi dito e não ficou tão claro, ou algo que acabou despertando a sua curiosidade. Porque essas dúvidas, elas também fazem parte do processo de ensino e aprendizagem, e assim você terá condições de interagir com seu professor ou professora de sociologia, bem como com os seus colegas de sala de aula. Vamos lá? Repetindo, só mais uma vez, formação do Estado moderno é o tema desta videoaula para os alunos da segunda série do ensino médio. Bem, o tema da nossa videoaula está tratando a respeito do Estado. Ponderando de uma forma bem básica, nós sabemos que o Estado é uma das instituições sociais que podem ser identificadas na sociedade. Além do Estado, se nós olharmos a estrutura social, nós vamos verificar que há outras instituições sociais. A igreja, os partidos políticos, os distintos movimentos sociais, a família, os meios de comunicação, dentre outros que eu poderia aqui mencionar como exemplo. Só que o Estado é uma instituição social soberana. Ele está acima de toda e qualquer outra instituição social. Obviamente que, aliadas ao Estado, as demais instituições sociais, elas acabam contribuindo na disseminação de regras e, obviamente, contribuem na organização da sociedade. Fato esse, característica essa, que acaba correspondendo à essência da estrutura do Estado. É claro que, no que diz respeito à sua organização, o Estado ele se diferencia e muito das demais instituições sociais. Mas uma grande diferença que nesse momento eu indico a todos vocês é que somente a estrutura do Estado possui a capacidade de emanar leis. Nenhuma outra instituição social consegue emanar uma lei. No máximo, conseguem estabelecer regras que acabam definindo as suas rotinas. As leis que são emanadas do Estado, elas são válidas e elas são aplicadas a todo o contexto social. E o nosso tema, ele trata justamente a respeito do Estado moderno. O momento que nós vivemos hoje, no que diz respeito à organização do Estado, é resultado de todo um processo que se deu justamente no passado. E se nós levarmos em consideração momentos diferenciados da história da humanidade, nós vamos identificar que a instituição Estado, quando existente, também apresentou as suas peculiaridades, adaptada a cada momento social, político e econômico daquele momento em que o Estado ele passou a ser verificado. Visualize em tela, nós temos uma pergunta básica: como surgiu o Estado moderno? Qual a origem dele? Então, nós temos aí uma breve resposta. O Estado moderno surgiu a partir da união dos diversos feudos existentes no continente. Mas vamos insistir nessa pergunta e aprofundar essa resposta. Então, nós temos aí novamente, através da imagem, como surgiu o Estado moderno e temos
mais algumas informações que eu farei a leitura e que você, de uma forma atenta, irá acompanhar a partir de agora. No período medieval, o poder estava nas mãos dos senhores feudais, que mantinham o controle sobre a maior parte das terras e sobre toda a sociedade. O Estado moderno surgiu da desintegração do mundo feudal e das relações políticas até então dominantes na Europa. Vamos explicar algumas questões. Na ciência política, que é uma das ciências sociais, quando nós estudamos principalmente nos manuais de ciência política, há uma certa divergência entre os autores no sentido de admitir a existência do Estado à época da Idade Média, que é a época em que os senhores feudais exerciam pleno poder, conforme informado há pouco para vocês. Por que que esse reconhecimento ele não é consensual? Nós sabemos que os senhores feudais, eles eram proprietários de terras, de extensas terras. Entravam até mesmo em conflito entre si, visando a anexação de mais terras, ou seja, de novos territórios, expandindo assim o seu domínio, exercendo ainda mais o seu poder. Então, na sociedade feudal, partindo do pressuposto que existiam várias propriedades fundiárias e que cada propriedade fundiária, ou seja, que cada feudo possuía um senhor feudal, então cada senhor feudal ele era autoridade dentro daquele limite de terras, dentro daquele limite geográfico que estava sob o domínio dele. Então, o que é que nós tínhamos naquela época? Nós não tínhamos um poder, nós não tínhamos um gerenciamento, nós não tínhamos uma autoridade centralizada na figura de uma pessoa, algo que é comum em nossa atualidade. O poder, àquela época, ele estava descentralizado, ele estava fragmentado devido à existência desses vários senhores feudais, até porque correspondia à organização social, política e econômica à época do feudalismo. Só que, historicamente, nós tivemos toda a dissolução, toda a desorganização do modo de produção feudal. Ou seja, essa estrutura social, com o tempo, ela foi se desagregando e o resultado de toda essa mudança histórica culminou no advento do atual modo de produção capitalista. Então, a sociedade ela foi alterada na sua totalidade. As questões sociais, as questões culturais, as questões ideológicas, as questões produtivas que estão vinculadas ao trabalho e a organização política, ela também foi substancialmente, repito, modificada. Então, o Estado, a partir daí, ele estruturou-se. E uma das primeiras modificações foi a substituição dessa descentralização, dessa fragmentação da autoridade pela centralização na figura do Estado. É claro que o Estado, podemos afirmar que é uma estrutura social abstrata, existe os órgãos que estão vinculados à estrutura do Estado, mas, através disso, também ocorreu a personificação naquele que vai exercer o governo. Então, nesse processo de mudança, nesse processo de alteração, a primeira característica, ou por que não dizer, o primeiro formato do Estado moderno se deu com o advento das monarquias absolutistas. E nós sabemos que a monarquia ela é uma forma de governo em que apenas um governa, o rei, mas governava com poderes absolutos. Posteriormente, as alterações nesse Estado moderno, que eu repito,
Começou com uma configuração absolutista, também passou por outras modificações, então chegou o momento em que esse absolutismo também não mais atendia ao contexto revolucionário do momento e ocorreu o advento do Estado liberal. Ocorreu o advento daquilo que nós entendemos hoje como Estado democrático de direito. O rei foi substituído por uma estrutura de poder em que foi conferido direitos e deveres a todos os indivíduos, que passaram a ser visualizados e reconhecidos como cidadãos atuantes, que podem se organizar, que podem se manifestar e assim sucessivamente. A partir de agora, eu apresento a vocês algumas características que são essenciais no que diz respeito ao Estado moderno. Algumas características, obviamente, elas perduram até os nossos dias atuais. Farei a leitura e acompanhe. Idioma comum para o povo, definição de um território, soberania governamental, exército permanente, imposto nacional, aplicação da justiça, criação de uma burocracia, centralização e unificação administrativa e moeda nacional. Percebam, essas características, substancialmente, elas são completamente distintas daquele poder que era exercido à época do feudalismo. Bem, com base nas nossas considerações, vamos treinar um pouco o nosso aprendizado? Tenho aqui uma questão para vocês, é o nosso exercitando. Acompanhem a leitura e analisem as possibilidades de resposta com base em tudo aquilo que você aprendeu ao longo dessa videoaula. Vamos lá! O apogeu do absolutismo ocorreu em meados do século XVII, sendo a França o país onde melhor se manifestou esse tipo de governo, que priorizava: alternativa A concentração dos poderes na mão do rei; alternativa B, a divisão de poderes em 3, executivo, legislativo e judiciário; alternativa C, a figura da igreja acima de todas as instituições políticas; e alternativa D, a prática de eleições livres. Conforme eu expliquei anteriormente a todos vocês, a primeira formatação, a primeira configuração do Estado moderno deu-se em torno de monarquias absolutistas. Com base nisso, a alternativa correta, visualiza em tela, está expressa na alternativa a concentração dos poderes na mão do rei, né? Então, tinha-se o Estado, mas era necessário que também houvesse o governante. E o governante era justamente a figura do rei. Prezados alunos, a formação do Estado moderno foi o tema da nossa videoaula. Acesse a plataforma eduque.ac. Um forte abraço a todos vocês.